Eu vou organizar minha despensa. Então essa é a regra básica que eu uso. Agora, o formato, a situação dos alimentos, tudo jogado de qualquer jeito. Eu vou organizar minha geladeira, os meus temperos. Se vocês preferirem, vocês também podem colocar a data de validade. Minha geladeira está mais ou menos. Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu estou aqui começando, na verdade estou criando coragem para começar a arrumar a minha despensa. Na verdade, para quem me acompanha aí nas redes sociais, viu que eu passei o sábado destralhando. Gente, mas eu destralhei tanto, foi tanta coisa que eu destralhei, que eu preciso continuar esse processo que está... Eu ando muito incomodada, sabe, com a bagunça aqui de casa. Então, hoje, o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou organizar minha despensa, eu vou organizar minha geladeira, os meus temperos e o meu armário de alimentos. Então, eu tenho a despensa onde eu guardo os alimentos assim, né, que é o estoque, mas dentro lá da cozinha eu tenho um outro armário, que é o armário de alimentos, né, de acesso assim diário. Tenho a minha gaveta de temperos e tem a minha geladeira que eu também preciso organizar. Eu vou fazer tudo isso agora. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês como é que tá o meu armário agora e vou explicando para vocês mais ou menos como é que eu vou fazer. Bom, aqui é a minha despensa, que está caótica. Então, lá de cima, gente, descendo toda aqui, ó, as prateleiras, está tudo bagunçado. Olha a situação dos alimentos, tudo jogado de qualquer jeito. Tem remédio misturado com alimento. Os remédios estão todos bagunçados por causa da correria que foi com as crianças doentes. Tem higiene com remédio. Gente, sério, tá a maior bagunça. Então, isso daqui eu vou organizar agora rapidinho, que eu acho que é uma coisa bem rápida eu arrumar isso daqui. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou aqui esse meu quartinho, que é o quartinho da bagunça. Na verdade, aqui, ó, dando um geral para vocês, é um quartinho da bagunça organizado. Porque eu não tenho muito espaço aqui, porém, por exemplo, aqui eu não consegui mexer. São coisas assim, meio que de obra, tem lustre, tem torneira, tem chuveirinho, gente, tem de tudo aqui. Aí tem ferramenta, sabe? Então assim, tem muita coisa que eu só ajustei, eu tirei muita coisa daqui de dentro. Olha só, agora eu consigo entrar, porque eu não conseguia nem entrar aqui, gente. Tava muito complicado, eu nem fechava a porta. E aí eu destralhei um montão. Eu vou deixar uma foto para vocês da quantidade de coisa que eu destralhei. E detalhe, aí nessa foto não tem tudo, porque depois eu continuei e destralhou ainda mais. Mas aqui já está ok, a princípio, eu não vou mexer mais aqui. Eu preciso mexer, como eu disse para vocês, aqui na despensa, então eu vou organizar isso aqui. Depois, saindo daqui, nós iremos para essa parte aqui. Essa gaveta é a minha gaveta de tempero, então eu tenho, tá vendo, muito tempero em saquinho, tudo jogado aqui. Gente, nem sal eu tenho, olha a situação do meu potinho de sal, tá vazio, eu preciso organizar isso aqui. E saindo daqui, eu vou para esse armário, que é o meu armário de alimentos, assim, do dia a dia, que eu coloco todas as minhas coisas aqui. Porém, também tá um pouco bagunçadinho. Eu preciso dar uma geral, ver o que fica, o que sai, enfim, arrumar. Saindo desse armário aqui, e por último, eu venho para a minha geladeira. A minha geladeira está mais ou menos também. Ela precisa de uma organizada, eu preciso ver o que fica, o que sai, né? Enfim, preciso arrumar tudo isso. Então, nós vamos começar pelo começo, gente. Aliás, na verdade, eu vou começar, gente, pelo meu armário de alimentos. Por quê? Porque eu vou ver tudo que tá vazio, que eu preciso preencher pote, que eu preciso ajustar pote e tal, e eu já vou arrumar tudo aqui. Porque aí, o que eu tiver que tirar da despensa para colocar aqui, eu já vou fazer isso, vai ficar mais fácil. E aí, eu não tenho que arrumar lá para depois desarrumar e trazer para cá. Então, eu já vou arrumar aqui primeiro. Acho que é um processo mais inteligente, né? Pra gente começar a arrumar lá, eu vou pegar os meus potes organizadores. E o primeiro passo que eu quero dizer para vocês é que assim, façam apenas com o que vocês têm aí.
vocês não precisam gastar horrores de dinheiro para organizar o armário de vocês. Apenas façam com o que vocês têm aí. Os potes que eu tenho aqui são potes que eu fui comprando ao longo do tempo. Eu não gastei, tipo, eu não fui e fiz uma compra enorme de potes organizadores para poder organizar os meus armários. Não, eu fui comprando conforme eu fui precisando. E outra, você não precisa ter sempre um padrão. Óbvio que fica mais bonitinho, tal, tem toda essa questão do estético. Porém, ele tem que ser, o mais importante é que ele seja funcional. Então, por exemplo, aqui em casa eu tenho potes que são quadrados e tenho potes redondos. A única regra que eu sigo, que eu costumo seguir para poder fazer essa organização, é que as tampas sejam brancas, porque eu acho que fica melhor para achar os alimentos com as tampas brancas dentro de um armário, ou enfim, de qualquer lugar que esteja. Então essa é a regra básica que eu uso. Agora, o formato, o modelo, gente, eu vou aproveitando. Por exemplo, eu tenho esses potes que são, eu vou mostrar para vocês uns potes. Por exemplo, eu tenho esses potes aqui que são com tampas herméticas, porém, ó, elas são de abrir com essas travinhas. Esses potes eu tenho há bastante tempo e eu fui comprando aos poucos. Tanto que inicialmente eu comprei numa loja que eu gostava muito perto de casa, que vende só utilidades para casa, só que depois eu passei a não encontrar com as tampas brancas. E daí eu encontrei na Shopee e acabei depois comprando mais na Shopee do jeito que eu queria. Aí, por exemplo, um tempo desses atrás eu fui no mercado e tinha promoção desses potes redondos. Esse aqui é o menorzinho, mas ele vem o jogo, que vocês vão ver lá nos mantimentos. Gente, é branco, não é hermético, é de rosquear e eu comprei. Por quê? Porque ele é firme, ele fecha bem e guarda o alimento do mesmo jeito. E eu paguei super baratinho no kit. Eu acho que no kit todo, com 5 potes de vários tamanhos, eu acho que eu paguei 24, 25 reais no kit. Então, assim, comprem aí, se vocês querem comprar, o que cabe no bolso de vocês. Também não fiquem com, precisa ser... Gente, comprem o que cabe no bolso de vocês. E depois, futuramente, se vocês desejarem, vocês podem trocar. Outro modelo que eu tenho, ó, esses daqui eu ainda comprei mais para guardar as coisinhas na geladeira, porque às vezes sobra um restinho de alguma coisa e eu comprei. Eu não gosto muito de plástico para guardar alimentos prontos, eu acho que deixa cheiro, eu não, mancha dependendo do alimento, mas em primeiro momento foi para isso que eu comprei. Mas isso não impede que eu use, por exemplo, para organizar alguma coisa dentro do armário. Então, são tipos diferentes, mas vocês viram que todos têm a tampa branca, que é um padrão que eu criei aqui. Tem gente que gosta de tampa cinza, tem gente que gosta de tampa preta, depende da decoração, enfim, vai de cada um. Então, não se prendam muito ao modelo, sabe? Mas criem um padrão de cor que acho que já ajuda, sabe? Já é suficiente. Então, vamos lá agora pro armário para começar a arrumação lá. Tinha o costume de colocar etiqueta nos meus potes, né? Porém, com o tempo eu percebi que não era muito prático, porque às vezes você tinha que alterar a data de validade, tinha que imprimir outra etiqueta, aí você queria mudar o pote, aí tinha que imprimir outra etiqueta, tudo era etiqueta, etiqueta, etiqueta. Então eu passei a usar essas canetas, que são aquelas canetas que você consegue escrever nesses potes, e se você quiser você passa um paninho com álcool que apaga, ou mesmo se você der uma lavadinha apaga também. Então acho que é muito mais eficiente. Então, por exemplo, aqui tá até sem escrever nada, mas aí eu gosto de escrever aqui, ó, gente, é bem simples mesmo, ó.
Ó, aveia. Então, eu já sei que aqui é aveia, né? Só de bater o olho a gente sabe que é aveia. Porém, a gente escreve só para ficar tudo bonitinho identificado. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a aveia, né? Então, eu vou colocar aqui, cadê o outro que já tá cheio? Que é aqui a minha granola. Então, eu tenho a granola. Granola, eu coloco aqui e vai ficando tudo organizadinho. Aqui, gente, não precisa nem falar que é arroz, né? Mas a gente escreve arroz. Vou até colocar arroz branco, porque às vezes eu pego arroz integral. Ó, arroz branco. Que mais? Vamos lá. Esses daqui já estavam prontos e alguns eu preciso preencher. Por exemplo, aqui, ó, é trigo, tá no fim. Farinha de trigo, né? Eu vou colocar aqui, que é o tipo de coisa que precisa ser identificado, porque de fato, quem não tá ali no dia a dia mexendo nisso não sabe o que é. E aí tem uma outra coisa que é bastante importante. O benefício dessa caneta é que você pode colocar aqui no fundo do pote a data de validade das coisas que você coloca aqui dentro. Por exemplo, esses outros itens que eu já coloquei aqui, eu de fato nem tenho, gente, a data de validade, porque eu coloquei esses dias. Mas, por exemplo, granola e aveia, gente, é uma coisa que gira muito rápido aqui em casa, tipo, não dá nem tempo de vencer. Então, eu nem me preocupo em colocar a data de validade. Porém, farinha de trigo, outras coisas que a gente usa bem pouco, eu acho bem importante colocar. Apesar que farinha de trigo, gente, eu até tô usando bastante ultimamente. Tenho feito muito bolo aqui em casa. Mas outras coisas, não, né? Então, eu gosto de colocar a data de validade aqui embaixo, escrito também, para ficar fácil, né, da gente identificar aqui e, enfim, ter o controle. Se vocês preferirem, vocês também podem colocar a data de validade direto aqui, não tem problema nenhum. Eu acho que até fica mais fácil de visualizar, por exemplo, assim. Olha como eu fiz. O nome eu coloquei aqui e a data de validade aqui. Troquei de pote porque precisava ser um pote maior, então eu troquei de pote e coloquei aqui. Aqui, por exemplo, eu coloquei feijão preto. Mas, gente, se eu escrever aqui com essa caneta preta, ela não vai aparecer. Então, eu coloquei aqui mais para cima, tá vendo? Mesmo que eu colocasse a data de validade aqui embaixo, ia ficar difícil de ler. Então, eu coloquei aqui em cima. Olha como ficou. Aqui, eu tenho um adesivinho que eu usava, ó, que era desse formato aqui. Mas como eu estou escrevendo em todos, para criar um padrão, eu vou arrancar essa adesivo nessa etiquetinha, né? E vou escrever como todos os outros para ficar bonitinho, criar um padrão aqui na minha organização. Ficou assim o meu armário, muito mais organizado. Eu tirei um monte de coisa, gente, daqui. Ficou muito mais acessível, então eu não tenho que ficar procurando lá no armário da despensa. Eu vou mostrar mais ou menos para vocês o que eu coloquei, como que eu deixei cada coisa. Aqui eu tenho essa bandeja que eu já tinha, que veio com uma geladeira que eu tive. E eu acabo usando essa bandeja para várias e várias coisas. E agora eu tô usando como um suporte para esses itens menores, tá vendo? Tem pote de cappuccino, aqui tem um pacotinho de maisena que eu não tiro porque é grudado. Aqui tem um achocolatado que eu só uso para quando eu vou fazer a cobertura do bolo. Aqui eu tenho umas caixas de chá, por quê? Porque aqui, ó, eu coloquei os meus chás aqui, para ficar mais acessível, para eu lembrar de tomar, porque fica lá dentro do armário e, gente, eu esqueço. Então, eu já tinha esse potinho, um potinho hermético, que eu já tinha, então eu coloquei aqui. E aqui ficam as minhas cápsulas da Dolce Gusto, e agora ficam muito mais acessíveis, eu consigo ver, né, o que eu tenho para tomar. Então, aqui eu deixei essas coisas menores, tem aqui também um fermento biológico que eu tô tentando, gente,
aprender a fazer pão caseiro. E aqui um negocinho de whey, um sachê de whey protein que eu ganhei. Aqui eu tenho o leite do meu filho. E aqui eu deixei os pães, porque os pães, gente, eu fecho assim, ó. Tá vendo? Com um clipezinho. A gente consome muito rápido pão, então eu acabo deixando assim, eu acho que é melhor, conserva melhor. E esses salgadinhos, como eles já estão bem no final, eu prefiro deixar assim, ó, com um pregadorzinho também. Eu acho que é muito melhor. Lá no fundo, ó, tenho isso aqui, é aquela farinha panko, acho que é assim que fala, gente, aquela farinha para dar crocância. Porém, ela já vence esse mês. Então, eu vou inventar aqui alguma coisa para eu usar para não jogar fora. E aí aqui eu tenho um restinho de filtro de café daqueles que você faz individual. Então eu deixei aqui, mas logo vai acabar e aí eu não vou usar mais esse pote. E aqui eu coloquei o coco em flocos, porque é algo que eu tenho usado bastante. E aí eu preferi deixar assim aqui em cima para eu conseguir ter mais fácil acesso, né? Deixa eu colocar aqui de volta a minha farinha. Aí aqui embaixo, tá vendo? Tem coisas que são óbvias, né? Se você olha um macarrão, você sabe que é um macarrão. Porém, como eu nomeei tudo, nomeei algumas coisas, então eu achei que melhor nomear tudo, só para ficar organizadinho. Então tá vendo, ó? Eu coloquei aqui, ó, macarrão penne, tem aqui, ó, macarrão parafuso. Então eu fui colocando tudo, ó. Lá no fundo tem açúcar, tem farinha de trigo, o feijão. Eu tenho aqui, ó, granola. Tá vendo? A tapioca granulada, pipoca. Olha só que eu coloquei. Então, são coisas que eu tenho usado bastante no meu dia a dia e que eu já ajustei aqui para eu ter fácil acesso. Agora eu vou fazer uma pausa para tomar um cafezinho. Vocês estão vendo que já tá meio escuro, né? Porque é fim do dia, gente. Eu decidi gravar no fim do dia para vocês. Então tá meio escuro já tá anoitecendo, né? Ainda mais frio, época de frio, inverno, né? Acho que a gente já entrou, né, no inverno. Acho que foi ontem que a gente entrou no inverno, não sei, gente, tô perdida. Mas eu vou só tomar um cafezinho aqui para continuar. Concluí a minha organização na despensa e, gente, eu tô tão feliz porque eu estava agoniada com a bagunça, mas eu vou mostrar um pouco para vocês. Aqui em cima eu coloco as bebidas, leite, lata de leite, a garrafa quando é azeite, vinagre. Aqui eu tenho algumas coisas que são de higiene pessoal, então tem sabonete, tem lenço umedecido, tem pasta de dente, absorvente, gente, tem até... isso aqui, ó, são máscaras da época da pandemia. Eu até preciso ver a validade delas, porque elas estão lacradas, mas já faz bastante tempo. Aqui, ó, é só medicação, só remédio, gente, aqui, ó. Já fiz a limpa de tudo que, se tinha coisa vencida ou não, já arrumei tudo. Descendo mais aqui, ó, agora tá bem organizadinho, porque aqui, ó, eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês, ó, que eu tenho algumas etiquetas, tá vendo? Então aqui tem leites e garrafas, descartáveis pessoais, ó, higiene pessoal, primeiros remédios e primeiros socorros, remédios. E aí vocês vão entender que, por que aqui tá remédios e primeiros socorros? Porque aqui, gente, tem a parte de metiolate, água oxigenada,
tem band-aid, atrás ali tem gás, né? Aqui tem a parte de medir pressão, aparelho de medir pressão, então tá tudo aqui os primeiros socorros. Aqui, ó, é só remédio, 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 certo? Então por isso que eu coloquei só remédio. Aqui são molhos enlatados. Então aqui eu tenho os enlatados, tem alguns molhos aqui, ó, molho shoyu, eu tenho óleo de gergelim, enfim, leite de coco, creme de leite. Ainda estão faltando algumas coisas, né, que já acabaram, como o molho de tomate, que a gente usa bastante aqui em casa. Aí aqui eu tinha uma etiqueta, mas eu tirei para eu poder organizar melhor as coisas. Então aqui, ó, ficaram toda a parte de doces, guloseimas, tá vendo? Ó, docinhos, chocolates. Aqui eu tenho tudo que é de café da manhã. Esse chocolate tá aqui, gente, mas eu já vou tirar ele daqui, né? Mas é tudo que é de café da manhã, ó. Então tem os meus cafés, tem aqui cappuccino, tem o chocolate. Apesar de que esse chocolate aqui eu só uso pro bolo, gente. As crianças não tomam chocolate. Aí aqui tem, ó, sobremesa, porque eu coloco tudo que é para fazer sobremesa aqui, né? E aqui eu coloquei alimentos básicos, então tem arroz eu já coloquei lá, né? Mas aqui tem sal, tem açúcar, tem macarrão, que é tudo aqui, ó, também, ó. Tem a aveia, a granola eu coloquei aqui embaixo também. E por último, tem alguns descartáveis, como guardanapos, tem aquele papel filme, né? Tem papel manteiga, enfim. Ficou desse jeitinho a minha despensa. Eu tenho essa caixa aqui, que eu guardei algumas coisas que estavam ali naquela parte de descartáveis, mas estavam muito jogados, gente, não tava legal. Aí eu coloquei tudo pra cá, ó. Essa minha caixa é uma caixa só de coisas de festa, então, além de eu ter colocado algumas coisas de descartáveis aqui, aqui também tem decoração. É que agora tá tudo aqui no fundo, mas tem itens de decoração, pratinhos, ó, decorativos. Tem esses copos decorativos. Então, tudo que é para festa tá aqui embaixo, tá vendo? Tem, ó, coisinhas decorativas aqui embaixo. Eu acho melhor deixar tudo aqui, porque são coisas que eu uso bem de vez em quando. E aí eu coloco lá naquele quartinho lá, não fica bagunçado, fica mais protegido. Eu tinha alguns remédios vencidos, né? Mas olha só, gente, como que é, né? Eu não fiz esse feijão venceu. Ó, que triste, né? Venceu agora, em abril. Mas assim, aqui em casa a gente tem comido pouquíssimo feijão. E tanto que eu nem tô comprando, porque eu já sei que quando acontece isso, né, acaba uma judiação. Mas ainda bem que não teve um monte de coisa vencida, só foi isso daqui. Isso aqui é um restinho de um macarrão que eu já vou jogar fora, que já tá faz tempo ali. E aí, o que eu tô fazendo agora? Muitas das coisas que eu compro, eu tô deixando para comprar quando eu vou comer. Então, são coisas que eu não tô comendo com frequência, eu não tô comprando mais, sabe? Eu tô deixando para comprar quando eu vou, que eu sei que eu vou fazer. E aí, eu vou aproveitar e mostrar para vocês esse meu borrifador. Ele é muito, muito bom, esse borrifador. Gente, já tenho eles já faz um bom tempinho, acho que tem o quê? Acho que cerca de 1 ano já que eu tenho esse borrifador. E ele é muito bom, muito bom. Eu acho que ele é da OU, eu não lembro da marca dele, é da marca OU. Eu recomendo muito vocês terem um borrifador desse, porque é algo que assim, quando você espirra, faz uma névoa. Fora que ele é resistente, é diferente aqui, a válvula é bem resistente. E também fecha. Aqui, ó, você tem a opção, né, de fechar. Ah, eu tô com uma mão só, não vou conseguir. Aqui, ó, girou. Tá vendo? Você tem a opção de deixar aberto ou de fechar. Ele é muito legal, esse borrifador. Fora que ele é bonito, né? Tem um design bonito. Eu deixo aqui, ó, com a etiqueta de álcool, porque eu sempre abasteço e eu uso pra limpar tudo aqui em casa.
E assim ficou a minha gaveta de temperos. Aqui tem sal, canela. Aqui é um temperinho que é um mix para temperar ovos, que eu faço ovos mexidos toda manhã. E aí eu uso. Aqui tem sal também, que é o sal rosa. E aqui é aquele produtinho para lavar frutas e legumes, verduras. E aqui ficaram os meus potinhos. A única coisa que eu vou ter que providenciar é que assim, ó, vocês viram, né, que eu escrevi aqui, ficou muito bom. Eu consigo visualizar todos os temperinhos, eu bato o olho aqui, eu já consigo visualizar. Como eu disse para vocês, se você não tem etiquetadora, isso não impede de você manter tudo organizado. Eu acho até que assim é mais fácil, porque você consegue reutilizar mais rápido, né? Você não tem que ficar procurando etiqueta, a não ser que esteja ali muito fácil acesso à sua mão, mas no dia a dia, gente, é uma canetinha, já escreve e acabou. Só que aqui, o que acontece? Conforme eu abro e fecho a minha gaveta, isso aqui, gente, vai deslizar, ó. Eu tive esse porém. Então, eu vou ter que arranjar alguma coisa pra não deslizar aqui embaixo, sabe? Eu não sei, que eu vou ver o que eu vou fazer, se eu tenho... Existem uns pezinhos, né, que você cola, que ele é de borracha, de silicone, que você consegue colocar e ele fica firme, porque na madeira não desliza aquele pezinho. Então, depois eu vou comprar e vou colocar embaixo, para não deslizar, porque aí que acontece? Aqui se deslizar, ó, pode cair, né? Óbvio que eu abro a gaveta devagar, mas é uma das questões. Mas pelo menos os temperos estão finalizados. E agora eu vou rapidamente organizar minha geladeira. Eu não continuei a organização no mesmo dia, né? Hoje é um dia diferente e nem no dia seguinte. Demorei alguns dias para dar continuidade nessa organização por vários motivos. Porém, hoje é sábado já e eu tô aqui organizando. Dentro desse período eu fiz mercado, então tem outras coisas a mais na geladeira, mas eu quero muito dar uma organizada, uma limpadinha. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá agora, que já não está do jeito que eu mostrei no início do vídeo pra vocês, mas eu vou mostrar como é que tá agora e depois como ela vai ficar. Não tá tão bagunçada, mas eu preciso dar uma organizada, tá vendo? Eu tento, sempre que chega algo novo, eu já tento colocar mais ou menos organizado aqui. Mas eu quero muito limpar as prateleiras, então não é lavar nem nada, gente. É tirar só as coisas da geladeira, dar aquela limpadinha que eu uso com álcool, tá? Álcool 70, eu passo um paninho limpo e ponho as coisas de volta no lugar, tiro aquilo que não vai ficar. Eu gosto de usar aqueles joguinhos americanos assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Assim. Isso aqui é um joguinho americano, só que ele é de borracha, né? Então, eu uso bem pouco isso daqui. Então, eu gosto de usar isso aqui dentro da geladeira, porque prateleira de vidro, aí põe eu tenho os meus potes, a maioria dos meus potes são vidro. Às vezes gente, eu não sou daquelas que não coloca panela na geladeira. Eu coloco panela na geladeira, tá? Então, eu preciso que tenha uma proteção nos vidros, porque às vezes a gente esquece, pá, bate, sabe? E aí eu quero colocar essa proteção. Eu já tenho, na verdade, eu tenho as minhas de 3 prateleiras, 2 tem. Eu não sei porque a terceira não tem, enfim, mas eu vou resolver isso hoje também, eu vou colocar. E olha, gente, esse pôr do sol, que coisa mais linda. Tá um dia lindo, graças a Deus. Esquentou hoje, porque foram dias de muito, muito frio por aqui. Mas graças a Deus hoje tá mais quentinho, porque olha, gente, a gente sofreu aqui, muito frio. Só para falar mais uma coisinha ainda dos temperos para vocês. Olha como que eu aguardava os meus temperos. Isso aqui, gente, era uma geleia que eu comprava e que vinha nesse pote. É vidro, tá vendo? Só que, ó, já tá todo ralado, tá enferrujado. Isso aqui, até que tá aqui dentro, tá velho. Eu tinha muitos, tá vendo? E meus temperos estavam até velhos, porque eu fiquei um tempo bom, assim, sem cozinhar pra valer. E agora eu vou ter que repor algumas coisas, inclusive. E aí, ó, tinha vários potinhos. Tem um até que tá com a colherzinha aqui, ó. Eu usava uma colherzinha de café pra deixar aqui dentro.
Ó, colher de café. E eu deixava aqui dentro já pra pegar. Só que, enfim, o potinho é muito legal, de vidro, mas, gente, já tá muito velho. Eu tenho isso aqui há anos. Eu acho que eu tenho esses potinhos aqui, eu tinha até mais. Mas eu acho que eu tenho esses potinhos há pelo menos uns 5 anos, gente. Tem noção? Acho que até mais, gente. Eu acho que tem bem mais. Eu acho que deve ter uns 7 anos, assim, que eu tenho esses potinhos. Porque eu morava num outro apartamento, assim, ó, antigo. E enfim, mas agora está tudo organizado.